Pai do Senhor, meus irmãos, eu me chamo Marcos. Eu sou a Rebeca. Nós estamos casados há 9 anos e hoje a gente quer compartilhar um pouco do testemunho da nossa vitória. Bom, em 2017, Deus ele nos deu a graça e a bênção de nós termos o nosso primeiro filho, que hoje ele tem 8 anos, se chama João Pedro. E um ano depois que o João Pedro veio a nascer, nasceu no coração da minha esposa e no meu coração o desejo, de ser pais novamente. Só que nesse desejo que nós tivemos de ser pai e mãe, de uma nova criança, surgiram desafios, Eu lembro que em 2018, quando o João Pedro ele completou um ano, pouco tempo após eu descobri que estava grávida. Foi uma gravidez ectópica. E aí foi quando surgiu a primeira corrente de oração para interceder pelo nosso segundo filho. E aí a criança, através de um milagre alcançado pelo Senhor, ela veio a continuar o crescimento no útero. Só que com 4 meses, a gente teve a primeira notícia negativa, a segunda notícia negativa daquela gestação. O coração da criança tinha parado de bater. O tempo se passou. Mais ou menos um ano depois dessa situação, ela veio a engravidar novamente, e a gente ficou muito feliz, muito satisfeito. No entanto, com 13 semanas depois da gestação, novamente, o coração da criança parou de bater. E veio novamente mais um aborto, Após esse primeiro aborto, entre o primeiro e o segundo aborto, a gente recebeu o diagnóstico do nosso primeiro filho, que ele era autista. Então, a gente como pais, como pai e mãe, a gente planeja o futuro dos nossos filhos, a gente sonha de que um dia ele vai ser um médico, um advogado, um pastor, um doutor, mas nosso sonho foi de certa maneira interrompido pelo nível de suporte que ele tinha e pelas comorbidades que vieram junto com o autismo. Então, meus irmãos, um ano depois, mais ou menos um ano e meio, veio a terceira gestação de um bebê que veio, que deu tudo certo, que nós damos um nome de Sara, que era a nossa filha. A gestação da Sara ocorreu tudo bem, foi a mais tranquila possível. No entanto, quando a minha esposa tinha 5 meses de gestação para 6, que a gente já havia descobrido o sexo, que era uma menina, que a gente já tinha escolhido o nome, que era Sara, que a gente já tinha montado um enxoval, comprado tudo para bebê e tudo, rosa e etc. Em uma madrugada, minha esposa se acordou sentindo um desconforto pélvico e a gente pensava que era natural da gestação. Todavia, naquela madrugada, a Sara ela nasceu, Ela veio a nascer quase em casa, O parto foi quase todo em casa. E a gente correu para a emergência. Ela foi levada para a sala do neonatal. Eles pegaram a nossa filha Sara e levaram, até a gente. E lá a gente ficou com ela 1h30 até, infelizmente, ela vir morrer nos nossos braços. Após isso, minha esposa entrou em um quadro profundo, de depressão, ansiedade. E para mim, uma das coisas que mais machucava, porque nós que servimos o Senhor, nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor. Era chegar em casa, depois de um culto de alegria, de nós sorrirmos na igreja, adorarmos o Senhor na igreja, e quando nós estávamos ali no nosso quarto, ela olhar para mim e perguntar, por quê, que aquilo estava acontecendo, e eu não ter resposta, porque não tem uma resposta para se dar isso. E a única coisa que eu falava para ela é que eu não entendia o porquê, mas eu sabia que existia um propósito, que Deus permitia todas as coisas com um propósito e certamente iria edificar vidas. Bom, meus irmãos, após isso, passaram-se muitos meses e a minha esposa desistiu, de tentar ter outro filho. A gente desistiu. E de repente, em maio de 2024, eu recebi uma ligação de um primo meu que mora no interior. Na ligação ele me informava que ele tinha uma filha de 1 ano e 5 meses, mas que essa filha havia sido abandonada pela mãe e ele não poderia criar. A avó da criança, que era cega, também não tinha condição de criar.
Assim a gente deu entrada no processo, deu tudo certo. E próximo da audiência, para a gente conseguir a adoção da criança, né, a criança nesse meio tempo veio morar com a gente. Então, com 4 meses ela morando com a gente, ela já me chamava de papai, a minha esposa de mamãe. Deu tudo certo. E com 6 meses que a Gabi estava com a gente já considerava uma filha. A mãe da Gabriela, que havia desaparecido quando ela tinha 2 meses de idade, reapareceu, né, e entrou com ação contra esse pedido de adoção, não permitindo, né? Ela contestou essa adoção e a justiça determinou que nós devolvêssemos, né, a Gabriela para a mãe. Então aí pronto, aí acabou o nosso chão, acabou tudo. Lembro também que a situação era a seguinte, que as pessoas chegavam para a gente e diziam: talvez Deus não queira que vocês tenham uma filha ou um segundo filho. Talvez o que Deus tenha para vocês seja outros planos. Por que vocês não desistem de ter novamente uma criança? E encerra logo esse assunto. Por que vocês não interrompem logo essa fase de ser tentante, de ter outra criança? E segue a vida em frente, seguindo os planos de Deus, a vontade de Deus. E verdadeiramente no nosso coração, a gente tomou aquilo como verdade e parou de tentar ter outra criança. Só que pouco tempo depois que a Gabriela saiu da nossa casa, eu descobri que eu já estava grávida de 4 meses. E foi quando veio a nossa Vitória. Quando ela engravidou da Vitória, que foi a última gestação dela, pra gente foi momentos ali de tensão, de angústia, porque toda vida quando chegava com 12 semanas, o coração da criança parava de bater. E eu fiz o que todo crente faz, a gente começou a orar e jejuar e apresentar ao Senhor. E foi aí então que eu tive um sonho. E no sonho eu estava numa sala toda branca e a gente, nessa sala, minha esposa estava em trabalho de parto com os médicos lá com ela, e o médico fazia o parto dela e vinha com um bebê em minha direção e colocava nos meus braços. E quando ele colocava nos meus braços, eu olhava e eu dizia assim no sonho: olha, amor, é uma menina e o nome dela vai ser Vitória, louvado seja o nome do Senhor. E desde então vinha andando tudo certo na gestação da Vitória, só que quando a minha esposa completou 7 meses de gestação, nós descobrimos que ela estava com restrição de crescimento. Então foi desesperador. Foi então que a gente começou a batalhar pela vitória na questão médica, né? Foi então que, com 37 semanas, a Vitória veio a nascer com 9 meses. E a Vitória nasceu, meus irmãos, muito pequenininha e magrinha. Nasceu com 2,6 kg. Só que o que acontece? No laudo que nós recebemos do médico dela, diz que ela nasceu com morte aparente. Ela foi levada para a UTI e lá na UTI ela ficou 5 dias. Quando ela veio, né, a sair da UTI, 5 dias depois, ela saiu com 2,3 kg. Então, a gente foi para casa, né, passados os dias a gente foi para casa, e eu não vou mentir para vocês, não era duvidando, mas eu tinha muito medo pelo tamanho dela, pelo peso, pelas experiências negativas que a gente tinha. Mas hoje nós estamos aqui para apresentar a nossa filha ao Senhor e para dizer que Deus, Ele é fiel. E está aqui a Vitória, né, que hoje já está com mais de 7 quilos para a honra e glória do nome do Senhor. Esse é o nosso testemunho. Se você está passando por uma situação dessa, ou conhece alguém que está passando por isso, diga para essa pessoa que não desista, porque os irmãos da Bela Vista, confiando no Deus da Bela Vista, meus irmãos, recebeu a vitória para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Se você acha que Deus ele lhe esqueceu, assim como eu pensei, Deus ele não te esqueceu, ele apenas está acrescentando detalhes no seu testemunho.